Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do segundo trimestre de 2025 da Rumo. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, reforço que as declarações prospectivas se baseiam nas expectativas e premissas da administração da Rumo e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, pois referem-se a eventos futuros e dependem de circunstâncias incertas. Recomendamos a todos que leiam o disclaimer disponível na segunda página da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Saraiva, gerente executivo de Relações com Investidores da Rumo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Boa tarde e obrigado por participar da teleconferência de resultados da Rumo no segundo trimestre de 2025. Vamos começar pelos destaques na página 3 da apresentação. Tivemos um trimestre sólido, com crescimento no volume transportado, execução comercial e operacional eficientes, além de disciplina na gestão de custos. Mantivemos margens saudáveis e entregamos resultados consistentes em um cenário de mercado mais desafiador do que esperávamos inicialmente. Transportamos quase 22 bilhões de TKU no trimestre, com destaque para o aumento de 8% na Operação Norte. Avançamos com diversas alavancas operacionais, incluindo maior eficiência energética na circulação dos nossos trens. Como resultado, alcançamos um EBITDA ajustado de 2,3 bilhões de reais e lucro líquido ajustado de 731 milhões de reais, ambos com crescimento anual. Distribuímos aos nossos acionistas 1,5 bilhão de reais como dividendos e encerramos o trimestre com a alavancagem financeira em 1,8 vezes, um nível equilibrado e em linha com a nossa estratégia de capital. Passando agora para a página 4, apresento o market share nesse trimestre. Vimos melhora na dinâmica de exportação de grãos em relação ao primeiro trimestre do ano. Recuperamos nossa participação justa de mercado em todas as 4 operações aqui destacadas. A ligeira queda no trimestre tem a ver com oscilações mensais pontuais, como, por exemplo, no pico de exportação de soja no Mato Grosso em maio e os desafios em abril nas operações por Paranaguá e São Francisco do Sul. Na página 5, vamos aos indicadores operacionais. Tivemos mais um trimestre com um bom desempenho em eficiência operacional, fruto dos investimentos em infraestrutura, tecnologia e otimização de processos que fizemos nos últimos anos. Mesmo com maior volume transportado e mais material rodante no sistema, o transit time da Operação Norte se manteve estável. Em eficiência energética, registramos uma redução de 5% no consumo de combustível, com um bom desempenho nas duas operações, tanto no Norte quanto no Sul. A implementação bem-sucedida dos trens de 135 vagões e a evolução na condução desse novo modelo operacional representam um avanço importante para a companhia. Na página 6, apresenta os resultados operacionais e volumes. Transportamos 21,8 bilhões de TKU no trimestre. O aumento de 8% do volume transportado na Operação Norte foi o principal vetor de crescimento, com destaque para soja, celulose e bauxita. Na Operação Sul, tivemos um trimestre de recuperação gradual e progressiva, com volumes mais normalizados nos meses de maio e junho, especialmente nas carteiras de commodities agrícolas. Passando agora para a página 7, vamos aos destaques de receitas e tarifas. A receita líquida consolidada foi de 3,7 bilhões de reais, alta de 4%, puxada pelos maiores volumes transportados na Operação Norte. A Rumo mantém como diretriz o equilíbrio entre volume e tarifa, sempre buscando maximizar a rentabilidade do sistema. Na Operação Norte, a demanda saudável por transportes e o posicionamento competitivo manteve as tarifas estáveis. Já na Operação Sul, reposicionamos preços frente ao ambiente competitivo mais pressionado, com o objetivo de recuperar a market share em mercados estratégicos. Na página 8, apresento o EBITDA do trimestre. O EBITDA cresceu 6% no trimestre, chegando a 2,3 bilhões de reais.
Na Operação Norte, os maiores volumes transportados aumentaram a margem de contribuição. Já na Operação Sul, o reposicionamento comercial e os menores volumes pressionaram nossos resultados, mas o impacto foi compensado por uma indenização de R$ 70 milhões por lucros cessantes ligados aos eventos do Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Destaco também a redução nominal de 3% nos custos fixos e despesas, reforçando aqui nosso foco contínuo em eficiência. Na página 9, resultado financeiro líquido do trimestre foi uma despesa de R$ 698 milhões, refletindo os patamares atuais da taxa de juros. Apesar dos juros mais altos, acumulamos no trimestre lucro líquido ajustado de R$ 731 milhões, em linha com o ano anterior. Na página 10, passaremos pelo endividamento. A dívida líquida ao final do trimestre era de R$ 14,2 bilhões, refletindo a geração de caixa do período. Encerramos o período com alavancagem equilibrada, em 1,8 vezes. Nossa posição de liquidez continua forte, com mais de R$ 7 bilhões em caixa e poucos vencimentos bem distribuídos pelos próximos anos. No slide 11, veremos os investimentos no trimestre. Investimos R$ 1,78 bilhões no trimestre. CAPEX recorrente foi de R$ 503 milhões, reforçando a preservação dos ativos e a segurança operacional. Na Ferrovia do Mato Grosso, investimos R$ 468 milhões, com aceleração do ritmo de desembolsos, conforme o avanço físico da obra. Outros projetos de expansão somaram R$ 423 milhões, com foco no aumento de capacidade e modernização da infraestrutura existente. Vamos agora para uma rápida atualização dos mercados de soja e milho, nas páginas 12 e 13 da apresentação. A produção de ambas as commodities no Mato Grosso foi recorde. As exportações do estado devem se aproximar do patamar de 60 milhões de toneladas, que sustenta uma demanda saudável por logística. A nossa tese de investimentos está ainda mais fortalecida. O Centro-Oeste brasileiro segue ganhando relevância no mercado global de grãos e a ferrovia está cada vez mais bem posicionada como a solução logística mais eficiente e competitiva para atender esse mercado. Concluo aqui a minha apresentação. Estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Estão presentes nesta teleconferência os senhores Guilherme Machado e Felipe Saraiva. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Gostaríamos de pedir a gentileza de realizar apenas uma pergunta por analista para que todos tenham oportunidade de participar. Se ao final sobrar tempo e houver mais perguntas, podemos abrir uma nova rodada. Informamos que perguntas feitas por texto através do ícone de Q&A serão respondidas após a teleconferência pela equipe de relações com investidores da Rumo. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Bruno, da XP. Senhor Pedro, você pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. Eu queria começar explorando a questão de custos. Se vocês puderem, por favor, dar um pouco mais de granularidade para a gente entender. Eu queria pensar por dois ângulos aqui, tanto do lado dos custos variáveis, nos chamou a atenção a eficiência de combustível descendo para níveis ainda mais eficientes, né? A gente acho que fica com essa dúvida de tentar entender o quanto qual que é o patamar onde esse nível deve estabilizar. Então, se vocês puderem ajudar a gente a pensar nesse sentido, e o que tem sido marginalmente os drivers desse aumento de eficiência de consumo de combustível, que acho que, se não me engano, caiu 4 ou 5% ano contra ano agora no segundo trimestre. E do lado dos custos fixos e despesa, como vocês destacaram, essa queda de 3%, que já vinha, acho que chamou atenção no primeiro trimestre, uma mudança relevante na dinâmica dos custos, e a gente queria tentar entender o que tem justificado essa dinâmica no segundo trimestre, uma queda até nos custos, que já vinham próximo de zero.
para a gente tentar entender um pouco melhor. Então, custos de forma geral, pelo lado dos variáveis e fixos e despesa, por favor. Obrigado. Bruno, bom dia. Aqui é Felipe Saraiva, falando. A gente teve um desempenho bastante satisfatório nesse trimestre aqui na gestão de custos, como você colocou, nas duas linhas, tanto no custo variável quanto no custo fixo e despesa. Acho que no custo variável, eficiência energética é a principal alavanca. Ela foi beneficiada aqui da implementação do trem de 135 vagões. Lembrando que a gente operava até o começo do ano um modelo de trem de 120 vagões. Então, operar em trens maiores, ele traz para a gente uma relação entre peso transportado e força das locomotivas mais eficiente do ponto de vista de transporte de carga. À medida que a gente vai amadurecendo esse modelo de operação, tem um espaço para ir melhorando. E aí, olhando para frente, a companhia tem outras iniciativas aqui que vão ser alavancas importantes para a gestão de eficiência energética. Acho que eu destaco a implementação do sistema do PTC, o Post Train Control, que é um sistema para licenciamento e coordenação dos trens na nossa malha, e o aumento da capacidade de transporte por eixo também vai ser uma alavanca importante aqui para a gente continuar avançando. Então, tem espaço para melhorar à frente a gestão de eficiência energética da companhia. Do lado de custos fixos e despesas, a gente antecipou com vocês aqui, ainda na teleconferência do quarto trimestre, que esse seria um ano da gente ver uma acomodação dessa linha. Então, lembrando a jornada de 3 anos para cá, os custos fixos da companhia eles cresceram de maneira a sustentar um novo porte de organização, sustentar um programa de investimentos em curso, mas eles encontraram aqui um patamar que a gente considera adequado para frente. Acho que o objetivo aqui no custo fixo e despesa da companhia é que a gente consiga com que essa linha acompanhe a inflação nos próximos anos, e aí, obviamente, com a captura dos volumes, a gente vai reduzindo o unitário à medida que vai passando a ocupação do sistema. Para esse trimestre e para esse primeiro semestre do ano em específico, a gente teve uma gestão bastante diligente em identificar principalmente onde existiam alavancas de simplificação dentro da organização. A gente simplificou estrutura, simplificou processo, de modo a garantir que a gente está com foco no que é essencial, cortando qualquer tipo de excesso dentro da organização. E aí isso vem à luz da gestão do sistema como um todo e um desempenho acima até do que a gente esperava nesse primeiro semestre do ano. Tá joia, obrigado. Eu volto com outras perguntas se não forem feitas. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, da JP Morgan. Senhor Guilherme, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Guilherme Saraiva, obrigado pelo espaço aqui. Vocês poderiam comentar, por favor, sobre a expectativa de execução de volume agora para o segundo semestre? Entendo que o guidance está mantido, né, naturalmente, então, tentando conciliar algumas variáveis aqui, né, uma que é um incremento aqui na produção de milho, outro é o nível de estocagem na indústria e outro é essa questão de eficiência que vocês têm entregue. Como que a gente deveria pensar a evolução dos volumes aí nos próximos meses e se faria sentido pensar num quarto tri mais forte do que a sazonalidade histórica indica, né? Dado que talvez tenha sobre grão, entre aspas, mais para o final do ano. Obrigado. Oi, Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente. O que a gente tem visto para esse segundo semestre, uma dinâmica bastante parecida com o que aconteceu nos dois primeiros trimestres de 2025, que é uma dinâmica de comercialização um pouco mais lenta e talvez eu diria até cautelosa por parte dos produtores, né, o que se reflete nas posições que estão sendo tomadas pelas trades que de fato são os nossos clientes. Isso tem imposto uma dinâmica diferente do giro do produto e a gente vem adequando naturalmente a operação para capturar esses volumes na medida que a gente vai fazendo a alocação da nossa capacidade concatenada com o nosso esforço comercial. O que a gente entende que são fundamentos que são importantes para direcionar a nossa operação e atingimento do ano é que a gente tem produto. Vocês estão vendo, né? Viram aí o tamanho da safra de soja e como é que está performando
o milho. E isso é uma variável muito importante para a gente, saber que esse produto, em algum momento, ele vai entrar na dinâmica e na curva de comercialização. Outra variável importante, a gente não vê nenhuma disrupção de preço, nem para cima, nem para baixo. E a gente, nesses patamares, a gente vê patamares que são sólidos, saudáveis para a gente performar a nossa operação. A gente tem operado bem, né? O Saraiva destacou aqui toda a parte de custos e a gente tem um foco bastante grande desde o início do ano no gerenciamento desses custos. Operacionalmente também, ao longo desse trimestre, a gente teve meses em que a gente, né, conseguiu testar a capacidade do nosso sistema e ele operou bem e tem espaço para mais. A gente espera e está preparado para operar em níveis superiores na medida em que esses volumes venham. E quando a gente olha para os próximos trimestres, respondendo à tua pergunta, a gente acredita que o quarto tri, dentro da proporção que a gente vê, né, comparativamente a outros anos, deve ser um trimestre mais cheio. E a gente também está atento a isso, né, liberando espaço na medida que a gente vem ocupando espaços vazios na nossa operação para fazer manutenções, antecipações do programa de manutenções para liberar espaço. Dito tudo isso, é uma dinâmica, né, parecida com o começo do ano, que a gente vai ocupar a capacidade na medida em que a gente vai tendo a alocação do nosso sistema como um todo. Então, isso, aproveitando e já antecipando, a gente reafirma o nosso guidance para o ano. As variáveis estão colocadas e a gente acredita que para as três variáveis, tanto do ponto de vista de volume do EBITDA e da execução do CAPEX, que a gente teve aí, né, nesse trimestre, uma performance aderente que a gente tinha colocado, a gente não tem nenhuma visão de fazer nenhuma alteração do guidance para o ano de 2025. Tá ótimo, Guilherme, muito claro. Obrigado pela resposta aí, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de André Ferreira, do Bradesco BBI. Senhor André, você pode prosseguir. Bom dia, boa tarde, pessoal. Minha pergunta é sobre CAPEX. Ele desacelerou, né, no TRI, como esperado. Analisando, ele fica mais para a metade de cima do guidance, né, analisando o primeiro semestre. E, historicamente, o CAPEX tende a ser maior no segundo semestre, mas dado esse pico do primeiro TRI, eu queria só confirmar a impressão de que, né, talvez a sazonalidade seja diferente esse ano e que ele uma queda semestre contra semestre na segunda metade desse ano. E também ainda de CAPEX, quando olho o CAPEX de Lucas anualizado, ele fica abaixo dos 2 bi previstos para o ano. Então, só pegar o entendimento de vocês de se ele deve acelerar no segundo semestre. Obrigado. André, tudo bem? Obrigado pela pergunta. De fato, né, aconteceu o que a gente sinalizou para vocês no call do primeiro TRI. A gente teve um descasamento no primeiro trimestre do ano, muito concentrado na rampa que a gente teve do começo de FMT e um dispêndio pontual de aquisição de material rodante. E, na verdade, a gente agora estabiliza de fato, estamos convergindo para estar dentro do range do guidance que a gente tinha estimado. O programa nosso de investimento vem sendo executado conforme a gente tinha planejado. Aproximadamente esses 6 bi que a gente tem, um pouco acima de 6 bi que a gente tem, está bem distribuído entre o nosso programa de manutenção da nossa operação e também do programa de expansão do nosso portfólio de investimentos aí, um destaque especial para a FMT, que vem cumprindo o seu programa conforme a gente tinha já desenhado. Então, acho que converge para aquilo que a gente vinha falando e nenhum ponto de atenção aqui da gente ter nenhum desvio daquilo que está colocado no guidance. Se eu puder te pedir para você perguntar aqui ou trazer para mim de novo a segunda parte da tua pergunta, eu agradeceria. Claro, só confirmando que, assim, quando a gente olha o CAPEX da Ferrovia do Mato Grosso, anualizado do primeiro semestre, ele está
um pouquinho abaixo dos 2 bi que eram previstos para o ano, né, conforme essa distribuição que você comentou, que vocês comentaram no call do tri passado. Só entender se ele deve acelerar no segundo semestre ou se possivelmente ele até fica abaixo desses 2 bi no ano. Não, André, o objetivo é a gente cumprir o programa que está estabelecido. A execução, obviamente, desse programa, ele não tem uma dinâmica, um perfil de ser linear, mês a mês. Você tem dentro aí da região do Mato Grosso um regime de chuvas que impõe para a gente adequar o avanço das nossas frentes a essa particularidade. E a gente, no começo do ano, teve aí um regime de chuvas que a gente acabou ajustando a operação, mas ela está com todas as condições para a gente atender aquilo que a gente já vinha sinalizando para vocês, mas porque é muito importante, né, a gente seguir nesse ritmo para, de fato, a conclusão da fase 1 está muito aderente àquilo que a gente tinha falado lá para 2026. Então, nenhum ponto de atenção específico aqui, não. Perfeito, obrigado e boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Senhor Lucas, pode prosseguir. Obrigado. E aí, pessoal, boa tarde. Queria mais assim pedir uma ajuda de vocês aí para entender o pricing, né? A gente começa o ano esperando próximo dessa inflação, que eu imagino que é o que está implícito no guidance também. A gente vê uma virada no preço médio aí no segundo tri. Vocês mencionam por algumas vezes aqui a dinâmica competitiva, imagino que, né, comparado aqui com o caminhão. E o meta de volume EBITDA para o ano, pelo que vocês estão me dizendo aqui, tá mantida. Então, como é que fica essa equação de preço aí para segundo semestre? Como é que está a contratação? O que a gente deveria esperar ali? Ou quão distante deveria estar daquele meio ponto do guidance lá em termos de preço? Só para a gente ter uma ideia aqui, pessoal. Obrigado. Oi, Lucas. Obrigado pela pergunta. O que a gente viu nesse trimestre especificamente, quando a gente também olha a dinâmica do semestre como um todo, foi um patamar de preço que a gente performou aqui em termos nominais praticamente flat em relação ao ano passado, né? É um patamar que a gente vem operando de maneira sólida, saudável. Lembrando que ao longo dos últimos 3 anos a gente fez ajustes aí importantes, né, nesse patamar de preço, que reflete aí o valor justo do nosso serviço. Então, é um patamar bastante saudável, né? Em 2025, e desde o primeiro tri e ao longo do segundo trimestre, a gente encontrou um ponto de equilíbrio aí junto aos nossos clientes, e isso vem permitindo a gente, como foi verificado aí até no próprio segundo tri, esse nível de preço permitiu para a gente crescimento de volume, a recuperação do nosso fair share, como o Saraiva até destacou no speech aí na apresentação, e a gente foi competitivo capturando parte desses volumes para o nosso sistema. Então, o que é importante destacar, né? A nossa estratégia de precificação ela não é linear entre meses, entre clientes e também entre praças, né? Ela tem um acompanhamento que é dinâmico, essa avaliação acontece de maneira dinâmica, avaliando sempre como é que a gente está, como é que está a nossa competitividade. E a gente, né, ao longo, né, e respondendo na pergunta aqui do Guilherme, a gente vai estar pronto para preencher o sistema e trazer volume para dentro do nosso sistema na medida em que a gente verificar o mercado girando. Então, é um patamar saudável que a gente vem operando, né, considerando esse ajuste que a gente fez ao longo dos últimos 3 anos. E é importante a gente fazer esse recall, porque foi um repasse de preço bastante saudável e que garante margens bastante saudáveis para a companhia. E a gente vai, né, com o nosso objetivo é preencher a nossa capacidade, como eu comentei, que está preparada para receber mais volume. E é dentro dessa equação que a gente reafirma o guidance. Que a gente, estando competitivo e operando com maneira bastante eficiente o nosso sistema, a gente vai ser capaz de performar aquilo que a gente orientou o mercado.
Legal, Gui. Obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Senhor Gabriel, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Queria levantar a discussão de Lucas do Rio Verde, só entender hoje como que a companhia está pensando no nível de CAPEX da fase 2. Entendo que ainda tem uma discussão aberta aqui em relação ao que pode ser o tamanho da fase 2, mas enfim, se vocês puderem comentar como que vocês estão pensando hoje no CAPEX por quilômetro da fase 2, como que deveria ser os desafios ou oportunidades com o terreno comparado com a fase 1, né? Se é uma obra que tende a ser mais tranquila ou talvez um pouco mais complexa do que foi a fase 1. Obrigado. Gabriel, obrigado aí por estar aqui com a gente no call, obrigado pela pergunta. A gente está bastante focado na execução da fase 1, como eu comentei, e ela é, de fato, caminho para a gente dar sequência às próximas fases. Obviamente, a gente já vem se debruçando e fazendo os estudos necessários para a gente ter a convicção do que é o montante, né, dessa próxima fase. Cedo para a gente voluntariar qualquer métrica aqui. O que a gente está se debruçando nesse momento são os estudos de engenharia e avaliando aqui, enfim, posicionamento de ativos, como é que a gente vai dar sequência na modelagem econômica financeira da próxima fase. Tudo vai ser objeto de discussão com o conselho, mas a nossa convicção é que a gente segue muito entusiasta da sequência do projeto, e a gente deve fazer as aprovações no momento adequado. Então, até o momento, né, com toda a informação que a gente tem, não tem grandes desvios do que a gente tem visto agora na fase 1, mas a gente vai fazer a divulgação disso no momento adequado. Tá claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Alberto Valério, da UBS. Senhor Alberto, pode prosseguir. Boa tarde, Saraiva e Guilherme. Obrigado por pegar minha pergunta. Minha pergunta é um pouquinho mais no fundamento aqui da tese de Rumo. Eu acho que as tarifas negativas das duas malhas, eu acho que surpreende um pouquinho o mercado nesse trimestre. E eu queria saber de vocês se vocês veem que se mudou alguma coisa estruturalmente no mercado. A gente tem notícias aí de algumas recuperações judiciais de produtores. Vocês mencionaram no call que teve menos comercialização esse ano também. Queria poder ouvir a opinião de vocês aí, se vocês têm visto alguma coisa estruturalmente mudou nesse mercado, preços ou produtores um pouco mais irracionais nesse momento, e se é um negócio mais conjuntural ou se é estrutural mesmo. Obrigado. Oi, Alberto, obrigado pela pergunta. Assim, do que a gente viu de diferente nessa safra em relação a programas anteriores é a dinâmica da comercialização. Ela está se apresentando numa sazonalidade diferente do que tradicionalmente a gente vê performando em anos anteriores. Nada que chame a atenção do ponto de vista de crédito e da estrutura de custo do produtor, e até onde a gente consegue ter informação. Na verdade, quando a gente olha para o tamanho dessa safra e nesse momento do ano, né, a gente não tem nenhuma informação que faria a gente também mudar a perspectiva da próxima safra do ponto de vista de tamanho. Obviamente está cedo, né? A gente logo mais vai entrar no vazio sanitário para o plantio da soja e aí vamos ter mais informações de como é que vai ser o tamanho da safra de 2026. Mas não, estruturalmente a gente continua muito convicto de que a gente está no lugar certo, no momento certo, né? Servindo a um lado da economia brasileira que segue crescendo,
e a gente tem perspectiva de, né, seguir fazendo os investimentos que corroboram o atendimento desse mercado. Então, nada que chame atenção e que estruturalmente mude a nossa tese. A gente segue bastante convicto de todos os fundamentos que estão colocados. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Senhor Rogério, pode prosseguir. Olá, Guilherme Saraiva. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre a expectativa do leilão de FICO 1, ele se conecta lá na malha central, e então é algo óbvio para Rumo, né, uma participação no eventual leilão. Quando é que vocês esperam que seja? E como é que isso conversa com o Lucas do Rio Verde 2 e 3? Né? Se de repente vocês ganham a um, ainda faz sentido 2 e 3? É algo que vocês já estudaram? É algo que vocês estudariam lá na frente? E se vocês puderem falar também um pouquinho daquele MOU que foi assinado entre China e Brasil da Ferrovia Brasil-Peru, a gente entende os desafios de engenharia, de licenciamento, de viabilidade econômica, enfim, mas como foi assinado um MOU, se vocês têm qualquer tipo de strong view, né, nesse projeto, se é algo que vocês olhariam, se é algo que vocês estudariam a fundo aí para quando vocês estiverem aprovando fase 2 e 3 de Lucas, é algo que vocês acham que tem uma chance muito pequena de sair, não vale a pena nem ser ponderado, enfim, qualquer coisa que vocês puderem dividir, aí como é que fica essa estrutura aí com o FICO e esse projeto seria ótimo. Obrigado. Rogério, obrigado pela pergunta. Bem, como um player relevante desse mercado, né, e ferroviários que somos, né, a gente é entusiasta de qualquer criação de infraestrutura que leve à melhoria de competitividade do país de maneira geral. Nesse tema especificamente, quando a gente fala do projeto Fico-Fiol, e aí a gente, do jeito que está colocado, a gente olha para ele como um projeto só, que é assim que ele foi apresentado pelo governo, a gente entende, e do que a gente tem de conhecimento do projeto, a gente entende que ele tem alguns desafios importantes. Mas a gente não consegue ainda ter uma avaliação na sua completude, até porque a gente não tem nada ainda concreto para fazer avaliação, conseguir fazer conta, né? Não tem um edital publicado para ser prático aqui, né? No leilão, né? Para um leilão, né? Então, é difícil opinar. Obviamente, como um player desse mercado, a gente vai acompanhar, né? Porque é parte, dever fiduciário da nossa jornada aqui. Sobre esse MOU assinado, né, também não tenho grandes comentários para fazer. Eu acho que aí o projeto ele se demonstra mais desafiador ainda. Enfim, mas aí temos que entender para onde deriva essas discussões, né, o que de fato isso pode se transformar em projeto. O fato concreto e o que tem capturado a nossa atenção e onde a gente tem colocado energia são no portfólio de projetos que a gente já tem dentro da nossa operação, né? Que é Ferrovia do Mato Grosso, todo o programa de investimentos que a gente tem da Malha Paulista. A gente segue no processo de licenciamento do projeto do nosso terminal, em parceria com o CHS, na área da DPW, aqui no Sistema Santos. E, de fato, é aqui que a gente tem colocado a nossa atenção. Então, muito forte, olhando pelo nosso programa e, obviamente, uma atenção em tudo que está sendo divulgado pelo governo para a gente acompanhar os movimentos de mercado. E, na medida que a gente tem informações mais concretas, a gente vai conseguir ter uma visão e posicionamento adequado. Perfeito, Guilherme, ficou claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Senhor Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço.
A minha pergunta é um pouco mais relacionada, voltando na parte de volumes, né? Pensando no line-up soja-milho. Acho que eu trouxe esse ponto no último call, mas só para entender, a gente viu um julho que ainda foca muito na soja. A colheita de milho terminou, tem potencial de ter muito overlap. Só para entender se vocês já têm visto esse overlap acontecendo na operação de vocês, ou se isso é algo que vocês ainda estão se preparando ou projetando, ou talvez se nem aconteça, dependendo do que vocês estão vendo em termos de demanda de um ou de outro produto, só para entender um pouco como que isso deve evoluir aí nos próximos meses na visão de vocês. Obrigado. Felipe, obrigado pela pergunta. Sim, a gente já tem visto e a gente acredita que esse vai ser um semestre que a gente vai ter a operação dos três produtos e a gente já está com o time, né, preparado e com a operação fazendo os ajustes necessários para isso. A gente sabe que tem volume de soja que ainda está por sair do Mato Grosso. A gente tem todo o programa do milho que, como eu comentei em perguntas anteriores, está numa dinâmica de comercialização diferente do que a gente viu em anos anteriores, né? Para ser mais explícito, ela está num ritmo mais atrasado. E farelo vai ter a sua operação, como tradicionalmente já tem ao longo de todo o ano. Então, é um semestre que a gente vai ter três produtos coexistindo no nosso sistema. Isso impõe um desafio maior, mas a gente já atingiu patamares importantes dentro da nossa operação. Como eu comentei, a gente, né, gosta quando o sistema está pressurizado e aí a gente consegue fazer as movimentações. Então, é uma dinâmica diferente que vai nos impor uma execução operacional diferente também, e a gente vai estar aqui para atender o mercado. Então, é um semestre bastante cheio e que a gente está adequando a operação para atender. Perfeito. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Senhor Bruno, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouco mais com vocês a trajetória e da capacidade ao longo dos próximos trimestres, se possível, até o final do ano que vem, né, vocês estão implementando, junto com o parceiro, eu entendo que duas linhas de iniciativas, né, as iniciativas para desengargalar o Porto de Santos e a extensão que vocês estão fazendo lá no Mato Grosso. Então, na medida em que vocês possam comentar todos esses investimentos que estão sendo feitos lá no Porto Santos, quando que eles começam a impactar sua capacidade de forma efetiva, se é que já não começaram a impactar, né? Então, assim, só para a gente entender ao longo, daqui para o final do ano e até o final de 2026, em que momentos que a gente deveria esperar saltos de capacidade, potencialmente abrindo espaço para alguma adição de volume, dado que a ferrovia, né, como vocês bem dizem, é o meio mais eficiente de transporte, né? Imagino que na medida que vocês adicionem capacidade, é natural que a ferrovia absorva mais volume. Então, é mais para a gente tentar entender o que é o potencial de crescimento de volume aqui nesse próximo ano e meio, e ligado a isso também, né, indo nessa mesma direção, se vocês puderem só deixar um pouco mais claro, o CAPEX ali do Mato Grosso, o grosso dele acaba em dezembro desse ano, e aí o primeiro semestre é um período mais de preparação para receber os volumes mais para o meio do ano, ou tem algum CAPEX ainda relevante dessa fase no primeiro semestre, para a gente entender também, assim, ligado a essa evolução de capacidade, como é que se comporta o CAPEX, né? Se vocês puderem comentar nesse sentido também, o CAPEX relativo ao material rodante dessa extensão no Mato Grosso, se ele vai ser incorrido ali no primeiro semestre do ano que vem, ou se é ao longo dos próximos anos. Enfim, uma pergunta mais abrangente relacionada à esperada evolução da capacidade de vocês ao longo do próximo ano e meio. Obrigado. Bruno, obrigado aí pela pergunta. Acho que a companhia ela vem, aos poucos, mostrando um novo patamar operacional já
em especial ali no corredor de Santos, na Operação Norte. Se a gente pega o mês de maio, por exemplo, agora, foi o recorde histórico dessa operação e a gente consistentemente tem conseguido operar num novo patamar de volumes. Mas tem muita coisa por vir ainda daqui para frente. Quando a gente pensa na carteira de grãos, que é o principal ou mais representativo dentro do portfólio de produtos que a gente transporta, a companhia hoje tem capacidade para transportar alguma coisa próxima a 35 milhões de toneladas. A gente vê movimentos estruturais de capacidade no setor que vão levar esse patamar a um novo nível. Começando agora, e aí a gente pensa em blocos esse investimento, um primeiro bloco, potencialmente até o final do ano que vem, já 100% disponível para ser ocupado, ele consiste na primeira etapa da nossa ferrovia no Mato Grosso, então o terminal da BR-070 já entrando em operação, um pacote de investimentos para recapacitação dos ativos existentes, seja a Malha Paulista, seja ali a ferrovia interna do Porto de Santos, o acesso ferroviário ao porto, e um novo terminal portuário, que é a obra da COFCO, que está aqui numa fase, diria, do meio para o fim de execução. Então, esse pacote ele coloca aqui uma capacidade adicional no sistema próximo a 10 milhões de toneladas. Isso potencialmente está tudo preparado ali para o final de 2026, segundo semestre de 2026, quando se inicia um próximo passo. Então, a ideia é que você já está preparando a companhia para um próximo passo, que ele vai ter no porto duas obras muito importantes. Então, a gente tem um berço adicional no terminal T39, no corredor de exportação, na margem direita, e a parceria Rumo-CHS no desenvolvimento de um novo ativo portuário na área da DP World. E aí, isso potencialmente concatenado com novos movimentos de capacidade no interior, para aumentar a capacidade de transbordo, de originação no sistema ferroviário. Existe um próximo ciclo mais para o final da década, mas a gente vê uma capacidade hoje de cerca de 35 milhões de toneladas, que ela pode subir para um patamar de 55, de 60 milhões de toneladas, uma vez completado todo esse programa de investimentos. E aí eu acho que teve mais um ponto da pergunta que eu não peguei, né? Talvez, se puder dar um pouco mais de cor sobre a expansão no Mato Grosso, a partir de quando que entra essa capacidade exatamente, e se no primeiro semestre do ano que vem ainda tem um CAPEX relevante relacionado a isso, ou se não, se o primeiro semestre do ano que vem é mais um período de preparação para o início da operação lá em junho. Enfim, eu estou perguntando isso porque eu imagino que vocês vão acabar o grosso do investimento agora no fim desse ano, pelo menos a parte Deixa, relacionada às obras, mas tem a parte de material rodante também, né? Que para mim não está claro quanto e quando, né? eu vou fazer menção aqui, Bruno, ao que a gente já disse, inclusive acho que na teleconferência anterior, ou do quarto trimestre. O programa dessa primeira fase da Ferrovias do Mato Grosso, ele é um programa de 5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões de reais foram gastos até o final de 2024 e 3 bilhões de reais serão gastos entre 2025 e 2026. Em 2025, alguma coisa da ordem de 2 bilhões de reais e em 2026, alguma coisa da ordem de 1 bilhão de reais. Novos investimentos para frente dessa primeira fase, como o Guilherme comentou aqui na pergunta anterior, ainda estão sendo detalhados do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de avaliação comercial e do ponto de vista de avaliação econômico-financeira, para a gente entender a melhor forma de seguir com o projeto. Aí a aquisição de material rodante, ela é independente de onde você queira classificar, se no Mato Grosso, se nos ativos legados, ela acontece condicionada ao volume. À medida que você tem a programação de ocupar esse rodante, você vai acompanhando a programação de operação com a aquisição do rodante. Você não opera com excesso nem com falta de material rodante. Então, essa é uma variável que ela é parametrizada ao que a gente opera, ao que a gente pretende operar. E aí, ano a ano, isso vai compor no programa de CAPEX da companhia que a gente divulga com vocês no começo do ano fiscal. Tá certo, obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Peçanha, do Safra. Senhor Luiz, pode prosseguir.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander. Senhor Lucas, pode prosseguir. Oi, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Saraiva. Obrigado por pegar a minha pergunta. A minha pergunta é um follow-up da pergunta do Bruno, mas mais focado na parte comercial, né? Quando vocês olham essa entrada de capacidade de cerca de 10 milhões de toneladas, olhando até o final do ano que vem, como é que vocês planejam o uso dessa capacidade, né, ou o crescimento de volume ao longo dos próximos anos, né? E você tem a oportunidade de tentar preencher o mais rápido possível isso em D0, né? Talvez seria 2027, ou fazer isso de forma um pouco mais gradual, de forma a não comprometer preço. Então, vocês puderem contar um pouco disso, principalmente dado que o preço de commodity como um todo está um pouco mais baixo ao longo dos últimos anos, né? Então, caso continue nesse nível de preço de commodity, talvez seja um ponto importante para vocês o lado do impacto no frete, né? Enfim, se puderem comentar um pouquinho disso, ajudaria bastante. Obrigado. Ah, obrigado pela pergunta, Lucas. A gente está construindo essa expansão no Mato Grosso, toda a capacidade no sistema, obviamente para servir o mercado, para servir os nossos clientes. Então, a gente tem todo o interesse em acelerar a captura desses volumes dentro do que o mercado apresentar de possibilidade. E aí tem fatores que a gente vai precisar monitorar, como, por exemplo, o tamanho da produção agrícola e da exportação nos nossos mercados chaves, para que a gente possa definir ali um apetite a como deve se dar o ramp-up dessa capacidade nova. Olhando para o que o Mato Grosso historicamente cresce em produção, algo da ordem de exportação de grãos, desculpa, algo da ordem de 3 a 5 milhões de toneladas, se Mato Grosso continuar crescendo nesse ritmo, é razoável esperar que a gente cresça alguma coisa da ordem de 3 milhões de toneladas por ano. Então, na prática, em se mantendo o crescimento de exportação no Estado, seria algo como 3 anos para você ocupar a plena essa capacidade. Mas essa é uma resposta que, obviamente, ela vai depender de como que vai se dar o crescimento de produção e de exportação no nosso principal mercado. Perfeito, super claro, Saraiva. Obrigado e boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Peçanha, do Safra. Senhor Luiz, pode prosseguir. Opa, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo agora? Bom, minha pergunta aqui em relação aos custos consolidados ali no slide, na página 10 do release, você tem uma variação grande ali em outros custos variáveis, tem uma explicação ali falando sobre 40 milhões que seriam relacionados à remuneração de material rodante e também custos de 90 milhões que foram inseridos ali no segundo TRI 24, então a variação parece que seria até maior. Vocês podiam detalhar um pouquinho melhor essa linha de outros custos variáveis, por favor? Obrigado. Peçanha, obrigado pela pergunta. Esse efeito de 90 milhões para fins de margem, ele não tem impacto, esse é um efeito de uma transação intercompany entre malhas, em que você reconhece receita em uma entidade e custo na outra. Então, isso, apesar de ter aqui 90 milhões no custo, ele é um efeito nulo para fins de margem. E aí, os 40 milhões adicionais em relação à remuneração de material rodante terceiro, a gente opera um modelo comercial de co-investimento de alguns clientes no sistema. Então, a gente teve eventos recentes aqui com clientes de transporte de grãos e transporte de combustíveis líquidos, adquirindo material rodante que é operado no pool da RUM. Como contrapartida ao investimento que esse cliente faz, você tem um desconto comercial que é reconhecido aqui como custo contabilmente. Então, à medida que esse cliente opera dentro de parâmetros estabelecidos em contrato, a gente assume esse custo, reponderando aqui o investimento que ele fez no material rodante. Legal, então esse custo maior aí tem parte que seria uma espécie de desconto que você está recebendo, que você está um custo menor para o cliente, é isso? É a compensação ao investimento que o cliente fez de material rodante que é operado no pool de ativos da RUM. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Senhor Rogério, pode prosseguir. Oi, senhores, obrigado pelo follow-up. Vocês podem dar um update para a gente
dos passivos de outorga da malha oeste e também da malha sucateada na malha sul? Quais são os próximos passos? Alguma expectativa de timing? Qualquer coisa que vocês puderem compartilhar com a gente, acho que ajuda. Obrigado. Rogério, obrigado aí pela pergunta. Bem, vamos lá. Do ponto de vista de... A gente tem as duas concessões. Na verdade, do ponto de vista de Malha Sul, a gente tem um grupo de trabalho que é instituído pelo Ministério que tem feito discussões acerca do modelo dessa operação, né, dado que a gente tem o vencimento da concessão lá em fevereiro de 27, e, de alguma forma, a gente vem contribuindo dentro desse grupo de estudo e avaliando o que poderia ser o desfecho. Não tem nenhum momento, no momento não tem nada que a gente consiga compartilhar de concreto, mas a gente vem olhando e participando das discussões, principalmente com vistas a gente ter um modelo de negócio que seja equilibrado, preservando o atendimento dos clientes, né? Que a gente tem um volume aí importante sendo atendido por essa malha. Então, estamos participando das discussões e certamente ao longo desse ano, ano que vem, vão ser anos importantes para a gente ter, né, desfecho dessas discussões, tá? Mas nada que a gente consiga de concreto antecipar nesse momento. Do ponto de vista de Malha Oeste, o que dá para mencionar? Informação que é pública, né, que o TCU rejeitou aí o pedido do poder público para repactuação do contrato de concessão da Malha Oeste. Então, de fato, concreto que a gente tem aqui é seguir o termo do contrato de concessão que tem o final aí em junho de 26. Então, de maneira bem objetiva, a gente vem acompanhando também. Qualquer que seja o desfecho, deve levar em consideração algum encontro de contas relacionados a ativos e passivos que estão bucados nessa operação. Ok, maravilha, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos a palavra ao senhor Guilherme Machado para que faça as considerações finais da companhia. Bem, obrigado a todos por atenderem o nosso call e seguimos aqui firme na operação e voltamos a falar no call do terceiro trimestre. Obrigado. Boa tarde. A conferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.